Nos primeiros anos do regime, os líderes do partido projetam para o exterior uma imagem de unidade e força, enquanto dentro do movimento se desenvolvem tensões cada vez mais marcadas. As camisas pardas, que desempenharam um papel-chave na ascensão ao poder, começam a representar um obstáculo para aqueles que procuram consolidar o controle absoluto a partir da cúpula. Entre os chefes desse corpo, uma figura ganha notoriedade na capital. Um homem que combina ambição política com uma vida privada que circula entre os ambientes noturnos mais conhecidos de Berlim. A sua influência cresce rapidamente, ao mesmo tempo que os rumores sobre o seu estilo de vida alimentam o descontentamento entre os setores mais rígidos do partido. No momento em que a liderança decide executar uma limpeza interna, o seu destino fica selado. Como se transforma um colaborador leal em alvo de uma eliminação silenciosa e definitiva? Durante os primeiros anos do movimento nacional socialista, as unidades de choque conhecidas como camisas pardas estabelecem sua força através de confrontos sistemáticos com opositores políticos nas ruas de cidades como Berlim, Munique ou Hamburgo. As SA se organizam com uma mistura de disciplina militar, improvisação tática e presença física constante. A violência se converte em uma ferramenta de ação direta, usada tanto para intimidar quanto para ganhar visibilidade. Nesse ambiente aparece Karl Ernst, uma figura que encarna as contradições do grupo: força organizativa, ascensão veloz e vida pessoal fora das margens estabelecidas pela moral oficial do regime. Antes de se unir ao aparato paramilitar do partido, Karl Ernst trabalha como porteiro em vários clubes de Berlim, frequentados por homens que fazem parte da cena homossexual da cidade. Esses locais não só servem como espaços de socialização, mas também como pontos de contato entre distintas camadas sociais. Artistas, empresários, policiais e homens ligados ao poder político visitam esses clubes com regularidade. Nesse ambiente, Ernst adquire habilidades úteis para o controle de acessos, o trato com figuras públicas e o manejo de situações tensas. Sua presença física impõe respeito e seu caráter reservado lhe permite mover-se com eficácia sem gerar escândalos. A entrada de Karl Ernst nas SA ocorre em uma etapa em que o partido busca ampliar sua base operativa em zonas urbanas-chave. Berlim, por seu tamanho e densidade política, se converte em um objetivo central. Ernst começa como parte de grupos encarregados de coordenar marchas, controlar esquinas estratégicas e desalojar reuniões de adversários políticos. À medida que demonstra iniciativa e capacidade para dirigir ações, vai ganhando espaço dentro da estrutura. O fato de conhecer os códigos da noite berlinense, suas redes informais e seus mecanismos de proteção, lhe outorga uma vantagem sobre outros membros que provêm de ambientes rurais ou militares. Em pouco tempo, são-lhe atribuídas responsabilidades mais amplas e passa a coordenar seções completas das SA em distritos conflituosos. Sua experiência com multidões, sua eficiência ao executar ordens e sua habilidade para impor autoridade o colocam em uma posição de liderança. Sua ascensão é rápida e visível, mas não está isenta de comentários dentro do partido. Embora ninguém formule acusações formais, alguns quadros assinalam seu passado como uma contradição com os valores que o regime pretende promover. A hierarquia ignora esses rumores enquanto Ernst se mantenha útil no terreno operativo. A política de rua se converte em um elemento-chave para o fortalecimento do partido. As SA desenvolvem ações sincronizadas que buscam ocupar espaços públicos, alterar a vida cotidiana e provocar respostas de seus adversários. Sob o comando de Karl Ernst, os grupos de Berlim aperfeiçoam este método. Desfiles relâmpago, bloqueios temporários e ocupação simbólica de praças fazem parte de uma estratégia de pressão constante. Cada manifestação tem um duplo propósito: marcar território e projetar força. As autoridades policiais, muitas vezes superadas, toleram essas ações enquanto não se desbordam. A ambiguidade institucional permite que líderes como Ernst ajam com ampla margem. Com o tempo, Karl Ernst se converte em um dos rostos mais reconhecidos dentro da estrutura urbana das SA. Seu nome aparece em relatórios de inteligência, notas de imprensa e documentos internos do partido. A gestão de suas tropas, sua capacidade para organizar eventos e sua fidelidade à cadeia de comando lhe asseguram uma reputação sólida. A lealdade que demonstra para com Ernst Röhm, chefe supremo das SA, também fortalece sua posição.
A relação entre ambos se constrói sobre um entendimento tácito. Röhm lidera uma facção dentro do movimento que defende uma transformação profunda do sistema, com propostas que implicam uma reestruturação do poder econômico e militar. Seus inimigos internos, especialmente Himmler e Göring, temem que esse projeto desestabilize a autoridade central e mine o controle que aspiram a consolidar. A figura de Karl Ernst, ao representar uma versão disciplinada, mas independente desse modelo, se torna incômoda para aqueles que impulsionam uma linha mais ortodoxa e vertical. Os conflitos entre distintas facções do partido se agudizam com o tempo. As SS, sob a direção de Himmler, começam a disputar abertamente o papel das SA como força principal do partido. A competência se translada ao terreno da informação, onde cada movimento, cada encontro e cada conversação se registra, se interpreta e se arquiva. A vida de Karl Ernst entra nesse circuito de vigilância. São documentadas suas rotinas, seus encontros e suas associações. A vigilância não é imediata, mas cresce com o tempo. As SS redigem perfis onde aparecem detalhes sobre seu ambiente, suas preferências e suas visitas a certos locais. Em paralelo, a posição pública de Karl Ernst segue sendo forte. Coordena celebrações, dirige patrulhas em momentos de tensão política e recebe reconhecimentos por seu trabalho. Aos olhos de muitos simpatizantes, representa a figura do militante que avança por méritos próprios. Sua capacidade de organização, sua disciplina e sua proximidade com a base lhe dão legitimidade. No entanto, os sinais de isolamento começam a aparecer. Algumas invitações se atrasam, certos acessos se limitam e as mensagens entre ele e Röhm já não fluem com a mesma frequência. Os setores que antes buscavam seu apoio agora o evitam por prudência. A preparação de uma depuração interna começa a tomar forma. Em círculos reservados, se fala da necessidade de limpar as estruturas do partido para fortalecer sua imagem institucional. Os expedientes preparados pelas SS incorporam testemunhos, fotografias e registros que alimentam essa narrativa. A figura de Karl Ernst, que havia crescido sob a lógica da ação direta, se enfrenta a uma maquinaria burocrática disposta a reduzi-lo a uma caricatura funcional para o novo discurso do regime. Apesar dos sinais, Ernst continua desempenhando suas funções sem modificar seu comportamento. Assiste a reuniões, dá instruções a seus subordinados e organiza atos públicos. Sua atitude transmite segurança, embora algumas fontes próximas detectem certo nervosismo. A informação flui com lentidão e as decisões importantes se comunicam por canais indiretos. As advertências sobre possíveis mudanças na direção das SA chegam de maneira fragmentada. Alguns aliados começam a se distanciar, enquanto outros adotam uma postura de silêncio ante o que se avizinha. Os sinais se acumulam sem romper a rotina. A cidade segue sendo patrulhada por suas unidades, as ordens se executam e os desfiles se realizam com precisão. Mas o ambiente político mudou. As decisões são tomadas fora de seu alcance, os rumores já não são desmentidos, e os espaços que antes controlava são agora ocupados por homens que respondem a outras cadeias de comando. A figura de Karl Ernst, que durante anos havia simbolizado o poder das SA em Berlim, fica exposta a um processo que se gesta em segredo e se executa sem margem de resposta. Ernst Röhm torna-se uma das figuras mais influentes do aparato nacional-socialista nos anos anteriores a 1934. A sua autoridade sobre as ESA é quase absoluta e a sua forma de liderança não se apoia apenas na estrutura militar herdada da Primeira Guerra Mundial, mas também em lealdades pessoais construídas ao longo do tempo. Röhm utiliza uma rede de confiança composta por homens próximos que partilham experiências comuns, ideias radicais sobre a transformação do Estado e, em muitos casos, laços pessoais que se afastam da imagem pública do partido. Dentro dessa rede, encontram-se vários homens que mantêm relações sentimentais ou sexuais entre si. Nos relatórios internos do partido são documentados encontros, conversas e deslocamentos que indicam a existência de um círculo de altos comandos cuja orientação afetiva é conhecida por aqueles que os rodeiam. Karl Ernst faz parte desse ambiente, embora a sua conduta pública se mantenha dentro dos limites exigidos pela hierarquia. Röhm defende a autonomia do seu corpo armado e protege aqueles que considera leais, independentemente dos comentários que circulam fora do seu círculo.
As SA atingem um tamanho considerável, com mais de 3 milhões de integrantes no início de 1934. Esta dupla moral torna-se uma ferramenta útil para aqueles que procuram enfraquecer o poder de Hum. As relações pessoais, longe de serem um tema privado, transformam-se em material político. São documentadas, interpretadas e armazenadas com a intenção de serem usadas no momento oportuno. Carl Ernst beneficia-se dessa estrutura de poder informal. Os seus laços com Hum permitem-lhe aceder a decisões estratégicas, organizar atos com apoio institucional e operar com autonomia face a outras hierarquias do partido. Nesse grupo, a lealdade é medida tanto pela disciplina quanto pela discrição. O conhecimento mútuo funciona como proteção, mas também como risco se o equilíbrio se quebrar. A presença de Ernst em eventos públicos, a sua participação em desfiles e o seu papel como organizador de atos massivos em Berlim tornam-no uma figura visível. A sua autoridade não se baseia em cargos formais, mas numa combinação de presença física, capacidade operativa e apoio das altas esferas. Essa relação direta inquieta setores que desconfiam do poder crescente das SA. Himmler e Göring, entre outros, observam com receio a autonomia de Hum e os seus protegidos. Veem neles um obstáculo para consolidar um aparato estatal centralizado sob o comando exclusivo do líder. À medida que o partido avança na tomada de controlo das instituições, a existência de corpos paralelos como as SA torna-se problemática. As SS, sob Himmler, consolidam-se como força alternativa, mais reduzida, mas com uma estrutura mais rígida. Enquanto as SA operam como uma massa expansiva de pressão de rua, as SS perfilam-se como uma guarda seleta. A disputa entre ambas não é apenas funcional, mas ideológica. Hum defende uma revolução social dentro do regime, propõe a substituição do exército regular pelas suas tropas e sugere reformas que afetam setores conservadores. Essa proposta desagrada a quem já se aliou com o exército, a indústria e a burocracia estatal. Os rumores sobre a vida pessoal de Hum e o seu círculo reativam-se com força. Artigos de imprensa, memorandos internos e conversas confidenciais recolhem detalhes sobre encontros em hotéis, fotografias comprometedoras e testemunhos de antigos companheiros. Embora parte dessa informação seja conhecida há anos, a sua difusão coordenada visa preparar uma viragem estratégica. Carl Ernst aparece em vários desses documentos como parte do círculo de confiança do chefe das SA. A conduta de Hum e do seu grupo é apresentada como ameaça moral, política e militar. Constrói-se uma narrativa onde a homossexualidade deixa de ser um assunto pessoal para se tornar um símbolo de decadência, desordem e corrupção. Essa narrativa responde a uma necessidade política de justificar uma depuração interna. Carl Ernst, tal como outros membros do círculo de Hum, torna-se alvo dessa estratégia. Embora o seu desempenho como dirigente das SA de Berlim continue a ser eficaz, a sua proximidade com o chefe supremo e o seu historial documentado colocam-no numa lista elaborada com precisão. Os documentos que são preparados incluem biografias detalhadas, relações pessoais, mapas de influência e rotas de deslocamento. Cada dado serve para justificar uma decisão já tomada. A construção dessa lista implica um trabalho conjunto entre as SS, o Ministério do Interior e setores do Exército. As acusações que são apresentadas contra os líderes das SA não se limitam à sua orientação sexual. São-lhes atribuídos planos de golpe, deslealdade ao partido e conspirações contra o Estado. Nesse contexto, os laços pessoais que antes garantiam proteção tornam-se provas. As fotografias, as cartas e os relatórios confidenciais que antes circulavam em segredo são agora usados para legitimar detenções e execuções. A figura de Carl Ernst aparece nesses relatórios como exemplo de como o poder mal administrado pode resultar em desvios inaceitáveis. Enquanto a operação que culminará na purga é preparada, os implicados não recebem sinais diretos. Continuam com as suas funções, organizam atos, presidem reuniões e emitem ordens. Carl Ernst não interrompe a sua atividade nem modifica as suas rotinas. A sua convicção de que o apoio de Hum e a sua trajetória o protegem mantém-se até AOS dias anteriores à sua prisão. Os sinais de distanciamento que se tinham manifestado meses antes confirmam-se apenas quando é demasiado tarde. As ordens chegam de cima e são executadas sem margem de objeção.
A construção do relato oficial posterior ao golpe inclui a condenação explícita das práticas sexuais dos líderes purgados. Os discursos do líder e os comunicados oficiais destacam a necessidade de limpar o movimento de elementos que ameaçam a sua integridade moral. Karl Ernst é nomeado como um dos símbolos desse suposto desvio. A sua execução não é apresentada como um castigo individual, mas como parte de uma restauração coletiva da ordem. O relato estabelece uma conexão direta entre conduta pessoal, corrupção política e perigo institucional. Essa versão impõe-se nos meios de comunicação, nos documentos oficiais e nas versões que são ensinadas às novas gerações do partido. A lógica do poder muda, e com ela as regras de sobrevivência. Aqueles que tinham prosperado pelos seus laços pessoais veem-se agora desprotegidos. Karl Ernst, que tinha construído a sua carreira entre a rua e os gabinetes, fica preso entre as duas esferas. A sua figura pública é demolida com os mesmos instrumentos que antes o tinham sustentado: rumores, lealdades, imagens e força. A viagem de regresso a Berlim decorre sem testemunhas civis. O caminhão que transporta Karl Ernst circula por rotas vigiadas, com as janelas cobertas e sem marcas visíveis. O trajeto, que deveria ter tido uma finalidade administrativa, converte-se em parte da encenação. O objetivo não é informar, mas sim eliminar com discrição. Uma vez dentro da capital, o veículo dirige-se para um centro de detenção especial controlado pelas SS. Ali, sem julgamento, sem interrogatório nem presença de superiores judiciais, cumpre-se a ordem de execução. Karl Ernst é assassinado por homens que obedecem a uma instrução direta da liderança do partido. O corpo não é entregue a familiares, nem é publicado em registros oficiais. A eliminação de Ernst é gerida com a mesma lógica que se aplica a outras figuras caídas durante esses dias. A palavra de ordem é apagar vestígios, reduzir versões e limitar o acesso a qualquer tipo de documentação que permita reconstruir os factos. Nos dias seguintes, modificam-se as listas, reorganizam-se as chefias e elimina-se todo o rastro da sua passagem pela organização. Os homens que participam na execução de Ernst fazem parte de uma unidade especialmente selecionada. A sua tarefa inclui preservar o segredo. Não é permitido registrar nomes nem trocar comentários sobre o procedimento. A operação está concebida para ficar fora de qualquer revisão posterior. No círculo interno do partido, a notícia é transmitida de forma controlada. Alguns dirigentes recebem uma lista com os nomes dos executados. Outros só conhecem a versão oficial, redigida pelo gabinete de imprensa do governo, onde se fala de uma suposta rebelião sufocada. É publicado um comunicado onde se acusam as SA de práticas imorais, deslealdade e conspiração contra a ordem do Estado. Nesse relato, Karl Ernst passa a fazer parte de uma trama subversiva. Os rumores propagam-se rapidamente entre aqueles que tinham trabalhado com ele. Alguns negam tê-lo conhecido, outros afastam-se da sua memória para evitar suspeitas. O seu ambiente desaparece. Amigos, aliados e subordinados reorganizam as suas lealdades. Ninguém pergunta pelo seu paradeiro. O silêncio impõe-se como norma de sobrevivência. Dentro das SA, os novos chefes assumem o comando com uma mistura de temor e obediência. Nas semanas seguintes, reestrutura-se o corpo em Berlim, atribuem-se novos papéis e reorganiza-se o comando com pessoal considerado leal à nova linha traçada de cima. Nas ruas de Berlim, onde Ernst tinha sido uma figura visível, o seu nome deixa de ser mencionado. Nos clubes onde costumava aparecer, a sua ausência converte-se num sinal de aviso. Alguns conhecidos que partilhavam com ele vida noturna ou reuniões informais abandonam a cidade. Outros são citados para entrevistas informativas. A purga também atinge certos círculos que, embora não tivessem cargos oficiais, tinham mantido vínculos sociais ou pessoais com os executados. O aparelho de controlo ativa-se para fechar qualquer fenda. Os dias posteriores à chamada Noite das Facas Longas são marcados por comunicados breves e medidas disciplinares. Dissolvem-se agrupamentos locais, fundem-se estruturas intermédias e ordenam-se substituições massivas. As SS, agora com um poder ampliado, assumem funções que antes estavam nas mãos das SA. A mensagem é clara: a ordem depende do controlo absoluto da cúpula. Nos meses seguintes, escreve-se a história oficial desses dias. Karl Ernst não aparece como vítima nem como traidor.
Em algumas versões, nem sequer se menciona a sua existência. A historiografia oficial do partido apresenta os factos como uma limpeza moral, necessária para preservar a unidade. Nesse relato, as SS aparecem como salvadoras da ordem e garantes do espírito nacional. As SA, em contrapartida, são retratadas como uma força descontrolada. A figura de Röhm, executado também sem julgamento, é convertida em exemplo do perigo que implica conceder poder sem vigilância. Na memória coletiva da cidade, Karl Ernst fica reduzido a uma recordação fragmentada. Alguns antigos membros das SA conservam fotografias, cartas ou documentos, mas os ocultam. O medo de ser associado a ele continua. As novas diretrizes proíbem prestar homenagem a quem foi eliminado por decisão direta da liderança. As medalhas outorgadas, os discursos proferidos em sua honra e os atos públicos onde tinha participado são reescritos ou eliminados. Alguns anos depois, quando já se consolidou o novo sistema de poder, certos historiadores do partido tentam justificar as execuções como parte de um processo de depuração ideológica. Nesses textos, Karl Ernst é mencionado brevemente como exemplo de excessos que deveriam ser corrigidos. Atribuem-lhe condutas sem provas documentadas. Constrói-se uma imagem que combina ambição, deslealdade e vida privada dissoluta. O objetivo dessas publicações é evitar qualquer forma de martírio ou reivindicação. Em documentos internos redigidos pelas SS, incluem-se referências cifradas à sua execução. Não há detalhes explícitos, mas menciona-se a finalização de certas operações em Berlim. Os relatórios sobre o estado das SA após a purga indicam que a eliminação de figuras como Ernst foi bem sucedida para reduzir tensões internas. Destaca-se que a população reagiu com calma e que as funções públicas se mantêm sem interrupções. Esse balanço é apresentado a Hitler como evidência de que a operação cumpriu os seus objetivos. Com o tempo, o nome de Karl Ernst fica relegado a arquivos dispersos. A sua passagem pela história é reconstruída por investigadores externos décadas depois, quando os documentos começam a ser liberados e os testemunhos orais começam a recuperar fragmentos da sua história. A sua morte converte-se em um dos primeiros exemplos do poder absoluto exercido do mais alto. Após as detenções e fuzilamentos do final de junho de 1934, o aparelho estatal organiza uma cobertura jurídica e midiática que apresenta a operação como defesa do Estado. A liderança promove uma norma que habilita retroativamente o uso da força e cria um quadro que ampara aqueles que executaram as ordens. A redação apela ao interesse público, ao restabelecimento da disciplina e à proteção da comunidade. Com esse suporte legal, a purga deixa de figurar como ajuste interno para ficar incorporada à razão de Estado. Essa decisão facilita a etapa seguinte: a reescrita administrativa do organograma e a substituição de chefias vinculadas às tropas de assalto por responsáveis alinhados com a cúpula. Em Berlim, o comando das SA é redistribuído com rapidez. As folhas de serviço são atualizadas, os expedientes pessoais são depurados e as listas gerais são ajustadas à nova hierarquia. As circulares internas instruem escritórios e editoras partidárias a adequar publicações, panfletos e almanaques. A consigna administrativa é simples: retirá-lo dos relatos, omitir sua assinatura em documentos coletivos, prescindir de referências que o apresentem como referente. A gestão documental opera como instrumento de memória institucional. A narrativa pública adota um componente moral explícito. Os comunicados oficializam a ideia de uma limpeza de costumes dentro do movimento e apresentam certos chefes como exemplos de condutas inadmissíveis. O discurso associa práticas íntimas à desordem organizativa e a riscos para a segurança. Perfis divulgados pela imprensa governamental descrevem um quadro de indisciplina atribuído a redes pessoais com influência em nomeações e favores. Esse relato integra o caso de Berlim dentro de um conjunto mais amplo e o USA para explicar a magnitude do operativo. A homossexualidade, tolerada em âmbitos discretos durante etapas anteriores, é convertida em rótulo de descrédito útil para encerrar carreiras e justificar substituições. A reorganização das SSA avança em dois planos. Por um lado, concentra-se o comando e impõe-se uma pauta de subordinação estrita em relação à chefia do partido e a OS ministérios com competências em ordem pública. Por outro, redefine-se a missão:
formação física, treinamento básico, cerimoniais, tarefas auxiliares e apoio a campanhas estatais. O novo chefe designado transmite instruções de austeridade, prudência e observância de protocolos. As unidades metropolitanas reduzem iniciativas autônomas e ficam sujeitas a autorizações prévias para atos e marchas. Nessa transição, o perfil de quadros como Carl Ernst resulta incompatível com a orientação adotada. O sistema de propaganda incorpora mudanças em peças audiovisuais e publicações. Filmes, noticiários e álbuns fotográficos que haviam incluído imagens de desfiles com chefes das SA recebem edições que recortam cenas, reordenam sequências ou substituem narrações. Revistas ilustradas publicam textos pedagógicos sobre disciplina, hierarquia e moral do quadro, com ênfase em condutas exemplares e na ideia de serviço. Artigos de análise atribuem a excessos de chefias locais os choques de meses anteriores e apresentam a intervenção da cúpula como medida profilática. A gestão policial incorpora um acompanhamento mais severo de relações pessoais. Escritórios de segurança ampliam arquivos e estabelecem categorias de risco associadas a hábitos privados. Essa ampliação de controles se estende a âmbitos laborais e militares. Formulários de acesso a empregos, cursos e promoções incluem perguntas de caráter moral e solicitações de avaliações. O episódio de 1934 opera como precedente. A documentação interna o cita como exemplo de como certas conexões podem derivar em desordens. Esse enfoque reforça a ideia de um Estado preventivo, que identifica comportamentos, classifica e orienta consignas para órgãos de pessoal. Nos anos seguintes, episódios antissemitas de alcance nacional exibem a participação de camisas pardas em ações de rua, com consignas, vigilância de comércios e presença visível durante boicotes e distúrbios. A instrução formal adverte sobre limites, embora o dispositivo geral favoreça a intimidação e o apontamento público. Essa participação aporta a imagem de massa mobilizada, enquanto as decisões estratégicas ficam nas mãos de outras estruturas. No plano exterior, a organização mantém funções de representação em territórios anexados e em regiões com minorias germânicas, com atividades de doutrinamento, competições esportivas e cerimoniais, sempre sob diretrizes centralizadas. Nos balanços internos que circulam para o final da década, os redatores sublinham uma guinada, de força de combate de rua a recurso auxiliar do Estado. A estatística de membros mantém-se elevada, o que garante disponibilidade para campanhas e atos massivos. No entanto, a capacidade de iniciativa diminui. Esse diagnóstico aparece em memorandos que comparam etapas e situam a intervenção de 1934 como ponto de inflexão. Nesses documentos, o nome de Carl Ernst permanece ausente. A eclosão da guerra transforma as tarefas. Promove-se a incorporação a unidades militares, impulsionam-se coletas, organizam-se cursos de preparação e serviços complementares em cidades e zonas rurais. Algumas formações associadas à tradição das SA adotam denominações históricas orientadas a reforçar a moral. Boletins internos registram medalhas, marchas e cerimônias de despedida. A retórica oficial alinha o passado de mobilização com o presente bélico e apresenta a organização como fonte de disciplina e vigor. No caso de Berlim, toda referência à sua liderança prévia é substituída por resenhas de estruturas atuais e nomes em exercício. À medida que avançam os anos de guerra, a propaganda estatal consolida versões que unificam linhas do tempo e apagam transições incômodas. Os materiais para a educação política incluem cronologias que saltam da etapa de luta para a de governo, com ênfase em continuidade e coesão. Os manuais destacam conceitos de obediência, sacrifício e serviço. Nessas narrações, as ESA ficam integradas como escola de caráter cujo valor é medido por sua entrega à nação. O caso dos chefes depurados se reduz a alusões genéricas sobre indisciplina ou conspirações. Carl Ernst já não aparece em textos, cartazes, nem discursos comemorativos. Com a derrota militar e a ocupação aliada, a documentação capturada abre um campo de trabalho judicial e acadêmico. Em julgamentos e processos de desnazificação, numerosos ex-membros das SA declaram funções limitadas a desfiles, esportes, coletas e turnos de vigilância e deslocam responsabilidades para outros organismos. Advogados e peritos apresentam relatórios que diferenciam entre comando político e tropa auxiliar.
A narrativa defensiva incorpora a ideia de instrumento transitório de propaganda e ordem pública. Nesse quadro, os expurgados de 1934 reaparecem como exemplos de líderes que, segundo esses testemunhos, teriam acumulado poder local e provocado choques com a autoridade central. O nome de Carl Ernst surge em algumas peças como referência de etapa, sem desenvolvimento de contexto nem valoração de fontes. Na esfera historiográfica, várias décadas depois, pesquisadores com acesso a arquivos dispersos reconstroem trajetórias e papéis. Analisam-se expedientes, diários, correspondência e imprensa regional. Os estudos sobre violência política na República de Weimar, sobre a purga de 1934 e sobre as funções paraestatais de organizações do partido permitem enquadrar fenômenos e atores. Nesse trabalho, a figura de Carl Ernst retoma dimensão: militante com capacidade de organização urbana, chefe regional com proximidade ao comando das SA, executado por decisão direta durante a Operação de Fins de Junho. Essa síntese se apoia em cruzamentos documentais e ajuda a fixar seu papel dentro da mecânica de ascensão, controle e eliminação. O plano da memória pública apresenta outra dinâmica. Monumentos, placas e cerimônias de pós-guerra priorizam vítimas civis, perseguidos políticos, população judaica e opositores de diversas correntes. As SSA aparecem em relatos sobre radicalização, intimidação de rua e participação em perseguições. Nesse quadro, Carl Ernst adquire presença secundária e é estudado principalmente como caso dentro da depuração interna do movimento e como exemplo de como o regime utilizou argumentos morais para legitimar decisões de poder. Publicações acadêmicas incorporam o dado de sua orientação sexual como elemento da justificação oficial, sem convertê-lo em eixo interpretativo excludente, e remetem ao contexto de rivalidades, estratégia e centralização. O ensino desses fatos em manuais e cursos universitários destaca o encadeamento entre violência organizada, uso político da moral e administração da memória. Trabalha-se sobre emissões radiofônicas, recortes de imprensa, fotos intervencionadas, listas de executados e decretos legalizadores. Com esse enfoque, o fim de Carl Ernst ilustra a conjunção de 3 vetores: construção de liderança na rua, percepção de ameaça por parte da cúpula e dispositivo jurídico propagandístico que transforma uma eliminação coletiva em ato de Estado. A trajetória, desde a chefia regional até sua supressão, oferece um mapa de como o regime recrutou, promoveu e eliminou quadros de impacto territorial. O balanço administrativo posterior confirma o objetivo da operação: redução da margem autônoma das ESA, fortalecimento de estruturas preferidas pela cúpula e estabelecimento de um critério moral que atua como filtro de permanência. Nessa arquitetura, a biografia de Carl Ernst fica incorporada como expediente encerrado. A combinação de ordenanças, silêncios e omissões assegura que seu nome permaneça fora dos inventários canônicos. A investigação posterior permite reconstruir fragmentos, atribuir cronologias e precisar papéis, enquanto a documentação produzida pelo próprio regime evidencia o método, arcabouço legal retroativo, relato moralizante e supressão sustentada em arquivos e publicações.